Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, e hoje especialmente iremos falar sobre o conceito de Buddhi, inteligência na Bhagavad Gita. Meu nome é Maha Krishnanam. Nós tentaremos trabalhar com uma pílula sobre o conceito de Buddhi. Esse conceito ele é extremamente complexo e diversificado no Bhagavad Gita, como nós pretendemos demonstrar para vocês hoje. Esperamos conseguir fazer uma pílula. Então a problemática é para vocês pensarem: será que Buddhi Yoga é a mesma coisa que Karma Yoga e Bhakti Yoga no Bhagavad Gita? Sim, estamos confusos. Então vamos para as definições dos conceitos. O primeiro conceito é o conceito de Buddhi. O que significa Buddhi? Tem alguma coisa a ver com o Sr. Buda? Então, a definição breve: acima da mente instável que gosta e desgosta, que deseja, que repele e que quer, aceita e rejeita com capricho subjetivo, este Buddhi tranquilo, calmo e objetivo. Esse Buddhi seria então a voz da razão, a nossa razão, situada ao lado da alma na escala de poderes, de acordo com o Bhagavad Gita. Buddhi é a razão que racionaliza o que está além de si mesmo, a alma eterna. Então a nossa faculdade para pensar, para discriminar entre o certo e o errado, entre o inferior e o superior, entre o bem e o mal, nossa capacidade de refletir sobre si mesmo, de refletir sobre quem eu sou, nossa capacidade de refletir sobre Deus, então isso de uma faculdade em nossa consciência chamada Buddhi, ou inteligência. É essa capacidade de discriminação que conduz, que tem o objetivo de conduzir, de guiar os desejos, os sentimentos e os pensamentos. É ela quem dá sanção do que é superior, inferior, bom ou ruim, a razão. Então vamos para a definição de karma. Karma literalmente quer dizer trabalho, ação. Toda ação, todo trabalho feito pelo ser humano pode ser chamado de karma. Porém, karma também é uma lei que rege todo o universo, onde toda ação tem uma reação igual ao contrário, né? O Isaac Newton aprendeu isso muito bem. Definição. Lembrando que a primeira definição, a definição de Buddhi, ela foi dada por Hridayana Maharaj em seu comentário à Bhagavad Gita, seu estudo Bhagavad Gita que ele fez em seu livro. Então, definição de karma aqui tirado da minha dissertação de mestrado. Karma em sânscrito é compreendido como ação, atividade ou trabalho, remetendo-se ao agir do indivíduo. E este agir, especificamente, a uma atividade piedosa sancionada pelos preceitos dos Shastras. Lembre-se, aqui eu estou pensando na divisão que Krishna faz no 4º capítulo da Gita: Karma, Vikarma e Akarma. Aqui, então, essa é a definição de karma, né? Uma atividade piedosa sancionada pelos Vedas. É algo já mais preciso, no qual, por meio de tal agir, a pessoa alcançaria a satisfação e os benefícios na plataforma material. Ou seja, a meta do karma, aqui pensando no processo de karma kanda, karma kriya, é atingir os planetas celestiais, Swargaloka. Aqui um verso que mostra isso de maneira bem genérica, né, bem abrangente.
definição sobre karma. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo. Todo mundo está trabalhando, todo mundo está fazendo alguma coisa. Isso é karma. Todo mundo está realizando karma. Nem mesmo por um momento. Por que é importante entender o karma como um trabalho? Porque no mundo material, devido à influência dos modos, especialmente o modo da paixão, todo mundo tem desejos. Todo mundo quer coisas, a mente quer, a mente deseja. Então, se eu tenho desejo, se eu tenho a necessidade de obter coisas para minha satisfação, para a satisfação dos sentidos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Através do trabalho eu consigo dinheiro, e o dinheiro pode comprar os objetos do desejo. Por isso, esse é o sentido de trabalho. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar para poder ganhar. Então vamos para a definição de Bhakti. A palavra Bhakti vem da raiz verbal Bhaj, servir, honrar, reverenciar. Aqui também a definição tirada do livro do Vedanta Maharaj, comentário da Bhagavad Gita dele. Estudo analítico, né? Reverenciar, amar, adorar. Desse modo, servir, honrar, reverenciar, amar e adorar a Deus é Bhakti. Aqui ele colocou uma expressão bem genérica, Deus, mas de acordo com os Shastras, Bhaj só pode ser relacionado, só pode ser feito a Vishnu, a Krishna e a nenhum outro semideus, nenhuma outra deidade. Quem executa Bhakti é um Bhakta, um indivíduo devotado. Aqui a definição clássica no Gaudiya Vaishnavismo sobre Bhakti é com atitude favorável, ou seja, pensando no prazer de Krishna, de Vishnu, e sem desejo de lucro, ou seja, sem mácula de egoísmo ou ganho material, alcançado através de atividades fruitivas ou especulação filosófica. Ela é livre, né, da propensão de karma kandiya, do trabalho interessado, almejando os frutos, e da especulação filosófica, né, do desejo arrogante, prepotente de querer entender todas as coisas com o próprio esforço, né, com as próprias ferramentas humanas. Especulação filosófica, que se deve prestar serviço transcendental, amoroso ao Senhor Supremo. Isso se chama serviço devocional. Então, Bhakti é livre das influências, das contaminações de Jnana, Karma, Yoga e qualquer outro processo religioso. Aqui um exemplo de um grande Bhakta, Sri Hanuman Panchamukhi, que já é. Então a palavra karma ou bhakti, quando ela é adicionada, quando ela tem a adição dessa junção yoga quer dizer conexão, união, ou seja, indica um processo de autorrealização, um processo soteriológico. Então karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga são processos que conduzem o seu praticante à autorrealização, à emancipação desse mundo material. Então, conclusão para a gente entender essa palavra Buddhi. Segundo Buridjana, já foram discutidos 3 níveis de trabalho. Primeiro, trabalhando apenas pelos frutos, Karma Kanda, que é sancionado pelos Vedas. As atividades, o trabalho da maioria das pessoas no mundo ocidental, ela se enquadra no quadro de Vikarma, um trabalho que irá trazer sofrimento, porque elas agem sem nenhuma regra, sem nenhuma regulação, e agem simplesmente para satisfação dos sentidos, sem aceitar nenhuma autoridade. Então elas correm um grande risco de alcançar vidas com grande sofrimento, devido à influência do modo da ignorância. O segundo tipo de karma, estabelecendo Krishna como a meta, mas permanecendo ainda apegado aos frutos, Sakama Karma, ou seja, o trabalho com desejos materiais para
com desejos materiais, não com apego aos frutos. E o terceiro, que é o mais elevado, sendo completamente desapegado dos frutos do trabalho, nishkama, sem desejos materiais, simplesmente por uma questão de dever, você age para a satisfação de Krishna. A principal diferença apontada é de que, enquanto Bhakti é totalmente supramundana, pura, que está além dos 3 gunas, por se encontrar livre do contato com as qualidades da natureza material e ser executada sobre as 9 formas de ouvir, cantar, lembrar, etc. A ação ou o trabalho para Krishna ainda possuiria uma mácula da qualidade da compaixão, aqui no caso de Karma Yoga ou mesmo Nishkama Karma, devido ao seu contato com o mundo. Como denota Bhaktivinoda Thakur em sua tradução, comentário ao Bhagavad Gita, o processo de serviço devocional é de 2 tipos. Primeiramente, serviço devocional consiste em ouvir e cantar. Quando a pessoa faz isso com os sentidos controlados, totalmente sem desejos materiais, já na plataforma de Nishta, ela já está fixa no serviço devocional. Então isso é caracterizado, né, como serviço devocional no início da pureza, né? E ainda nos estágios contaminados, né, com desejos materiais, nos estágios de sadhusanga, shada, zakshada, ela acompanha todo o processo, os 9 estágios, né? No estágio de Bhajna Kriya, Anartha Nivriti, nós temos, né, nesse momento, nessa fase, secundariamente o serviço devocional consiste no trabalho em consciência de Krishna. Seria o processo de Karma Yoga, né? Não o processo de Bhakti Yoga pura. Karma Yoga você ainda tem desejos materiais. Bhakti Yoga você já não tem mais nenhum desejo material. Então, Vishwanath Chakravarti Thakur dá uma contribuição bem interessante. Ele vai falar que a pitada de Bhakti depositada no processo de Karma Yoga, porque você está fazendo aquilo para Krishna, você está renunciando os frutos da ação para o prazer de Krishna, essa atitude serve como elemento a impulsionar o sujeito à libertação. Aí, além dos 3 modos da natureza material. Por ser a própria forma do transcendente, Bhakti, como defende Vishwanath Chakravarti Thakur, abre aspas, e a Bhakti encontrada em Karma Yoga na forma de oferenda ao Senhor está ali apenas para livrar o karma de sua inutilidade e de seus frutos materiais, do ciclo de nascimentos e mortes, né, do enredamento, ou ter que nascer novamente para desfrutar dos frutos, ou ter que nascer novamente para sofrer. Esse processo de Karma Yoga não tem a designação de Bhakti, aqui a gente fala de Bhakti Yoga pura, Ananya Bhakti, propriamente porque a predominância de Bhakti não existe nele, porque Bhakti é totalmente desinteressada e ininterrupta. O chefe de família, ele está praticando o processo de Karma Yoga, ainda porque ele tem apego e tem a necessidade de manter seus familiares e de satisfazer seus desejos. Quando os desejos acabam, ele simplesmente vai se concentrar em cantar e ouvir, totalmente desapegado assim, como faziam os 2 swamis de Vrindavana, ou então como fazia Ambarisha Maharaj, né, que externamente, né, cuidava do reino, mas internamente estava totalmente ocupado em constante, ininterrupta consciência de Krishna. É uma situação mental, né? É uma meditação interna 24 horas por dia em Krishna. A mente já não se interrompe, a mente já não se desvia para outros objetos materiais, não tem outros focos, outros interesses. A mente está totalmente fixa, samadhi, em pensar em Krishna, nos nomes de Krishna, na forma de Krishna, nas qualidades de Krishna, nos devotos de Krishna e como eu posso servir melhor a Krishna, sem nenhuma outra motivação, sem nenhum outro desejo. É disso que o Vishwanath Chakravarti Thakur está falando aqui. Tais as dimensões, nuances e diferentes estágios que se comprimem na palavra Karma Yoga. Vejam como nós, assim como o processo de Bhakti, ele pode começar, né, com uma pessoa cheia de desejos materiais, como foi o caso do Dhruva Maharaj,
e chegar até o estágio de pureza suprema, né, como das Gopis ou do Narada Muni. Então, o estágio de Karma Yoga reflete bem isso, né? Onde a pessoa ainda tem muitos desejos no começo, né? Sakama Karma, até chegar no Skama Karma, onde todos os desejos são queimados, e aí ela pode entrar na fase de Bhakti Yoga pura, Ananya Bhakti. Como o serviço devocional puro é referido no verso Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10, Tadami Buddhi Yoga Antam. Então aqui, nesse verso 10 do Chatusloka Bhagavad Gita, quando Krishna usa a expressão Buddhi Yoga, essa expressão Buddhi Yoga é sinônimo de Karma Yoga. Mas, como ação desinteressada almejando a devoção pura superior a Sakama Karma Yoga, ela é descrita no verso 49 do capítulo 2. Durena Hi Abaran Karma Buddhi Yoga Dhananjaya Udao Sharanam Anvikcha Kripanaha Pala Hitava. Ó conquistador de riquezas, ações com desejos são bem inferiores a Nishkama Karma Yoga. Renda-se a esse Buddhi Yoga ou Nishkama Karma Yoga. Aqueles que buscam resultados para seu trabalho são mesquinhos e recebem cativeiro. Então essa é a tradução da Bhagavad Gita para o verso 49 do capítulo 2. E aqui é a tradução do Vishwanath Chakravarti Thakur. Ele mostra bem essas nuances, né? Quando o Buddhi Yoga ela é o processo de Nishkama Karma Yoga, né? Onde se trabalha e ainda se tem alguns desejos materiais, ou mais ou menos, dependendo se a fase é de Sakama Karma Yoga ou de Nishkama Karma Yoga. E o conceito de Buddhi, Krishna usa também como serviço devocional puro, como é o caso aqui do verso 10, capítulo 10, da Dhamma Buddhi Yoga. Então vejam como uma mesma palavra, o mesmo conceito pode ser usado de diferentes maneiras, dependendo do contexto e do que Krishna está falando, obviamente. Então, às vezes fica essa dúvida, né? Buddhi Yoga, será que é Bhakti Yoga pura? Ou Buddhi Yoga, será que é o processo de serviço devocional ainda com contaminações, que é o caso do processo de Karma? Então, dessa forma, Vishwanath Chakravarti Thakur explica que Buddhi Yoga é Karma Yoga ou Bhakti Yoga. Então depende do contexto onde Krishna está falando, isso tem que ser muito bem analisado e consultado pelos acharyas, né, e pelo que Krishna está falando. Prabhupada aqui, já. Então, muito obrigado pela atenção. Esse foi mais um vídeo sobre a Bhagavad Gita, né, e analisando o conceito de Buddhi Yoga. Nós já analisamos o conceito de inteligência pura ou de verdadeira inteligência dentro da multiplicidade das formas de inteligência que existem. Da mesma forma, também existe uma multiplicidade de sentidos, o conceito de Buddhi Yoga, não tão múltiplo, mas diverso, como Krishna apontou no Bhagavad Gita. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!